Preste atenção nesse pedaço de papel com uma palavra escrita. Parece comum demais? Até seria, se o bilhete não ficasse preso sozinho em uma superfície imantada. Não é ficção científica. Essa é a realidade de um estudo pioneiro realizado na Embrapa Recursos Genéticos, em Brasília. Esse é o tipo de tecnologia que a gente imagina que está muito distante, no futuro. Pois é, mas não é bem assim não. No meu caso está aqui, olha, ao alcance das mãos. Tá vendo esses potinhos aqui com os líquidos coloridos? Você pode pensar que é água com anilina, que é um tipo de tinta. Não, isso são nanopigmentos magnéticos. Significa que dentro de um pote como esse tem milhares, talvez milhões, não dá para quantificar, de nanopartículas magnetizadas e com cores diferentes e naturais. Sabe o que isso faz? Na prática, é uma tinta que reage a um ímã, né? A um campo magnético. Eu vou mostrar para vocês, vou colocar o microfone aqui no canto e dar uma olhada o que acontece. Esse aqui se aproxima de um marrom meio avermelhado quando a gente aproxima de um ímã. Olha a reação desse material. Tá dando para ver legal? Nós temos partículas de tamanhos bem diminutos dentro da escala nanométrica e que elas têm cor, então elas são coloridas por si. Como elas têm esse comportamento magnético, quando a gente coloca um ímã próximo a elas, elas têm essa capacidade de responder à presença do campo gerado pelo ímã. Então, efetivamente, elas são arrastadas e ficam em contato direto, assim. O pesquisador Luciano Paulino da Silva foi quem deu início à pesquisa, em meados do ano 2000, a partir de um estudo com fluidos magnéticos. Os fluidos magnéticos tinham a grande limitação de ter uma única cor, de não ter o atributo de cor como algo chamativo, sendo eles todos de tons vermelhos, avermelhados e marrons, eram as únicas variações possíveis. Depois disso, nós começamos, já agora bem recentemente, há cerca de 2 anos atrás, a vislumbrar a possibilidade de desenvolver nanopartículas magnéticas com cor. A partir daí foram quando começaram os desenvolvimentos no nosso laboratório dos nanopigmentos magnéticos em parceria com a empresa TecSynapse. Essa tecnologia 100% brasileira pode revolucionar o mercado. Já estão sendo estudadas, inclusive, aplicações em várias cadeias produtivas. As aplicações dos nanopigmentos magnéticos são as mais diversas possíveis. Desde cosmética, eletrônico, na indústria farmacêutica. As aplicações são inúmeras. A gente vislumbrou algumas aplicações em potencial, né, durante o desenvolvimento dos pigmentos. Talvez a primeira delas tenha sido efetivamente o desenvolvimento da tatuagem removível, passando por processos de purificação, desenvolvimento de processos de purificação de água, tanto para contaminantes biológicos quanto químicos. Utilização em cosméticos, visando pigmentação de esmaltes. Então, daria uma tonalidade, uma cor diferentes e também atribuiria novas características a esses materiais devido à nanoescala, né? O tamanho que essas partículas magnéticas se encontram. Inclusive no agronegócio. Imagine comprar um boi já tatuado por outro proprietário e com um ímã especial remover a marcação e fazer uma nova. Esse é um dos projetos futuros dos pesquisadores. Mas os primeiros testes vão ser feitos no segmento da agricultura. Dentro do agronegócio, a perspectiva agora é da gente começar a utilizar os nanopigmentos magnéticos em processos de revestimento de semente. Então, pelo fato dos pigmentos estarem nanoestruturados, a gente consegue ter novas propriedades desse revestimento, né, como poder utilizar as partículas pelo comportamento magnético para quebra de dormência e também controle de patógenos, fazer aporte nutricional necessários aos processos de germinação, controle de bactérias, fungos. Então, essa é a perspectiva atual de utilização dos pigmentos dentro do agronegócio. Os pesquisadores garantem que a tecnologia está em total sintonia com os princípios da chamada química verde. Eles dizem que a cor dos nanopigmentos é natural
e o solvente utilizado é a base de água. O nosso grupo sempre tem focado na sustentabilidade relacionada à nanotecnologia, ou seja, na busca de soluções alinhadas com os princípios da química verde, que são aqueles relacionados com os objetivos do desenvolvimento sustentável no que diz respeito a ser economicamente viável, socialmente justo e particularmente ambientalmente correto, de tal modo que desenvolvemos todas as nossas reações em meios reacionais aquosos. Então, ali basicamente são diferentes tipos de composições, a maioria delas envolvendo sais metálicos e que, quando organizados em meio nanométrico, acabam por conseguindo conferir propriedades ímpares nesses materiais, como, por exemplo, a reatividade que eles vêm a exibir. A grande vantagem ali é que você não tem realmente um pigmento externo que já tem aquela cor e seja adicionado a elas, mas sim cada partícula manifesta a cor específica que a gente tem obtido dentro dessa paleta que hoje conta com mais de 50 diferentes tons ali presentes no material. Tatuagem removível, bilhetes magnéticos, carros com a possibilidade de correção automática da pintura. Com uma tecnologia dessas, a imaginação é o limite, inclusive para os pesquisadores. Nós temos sido procurados por algumas empresas que trazem novas possibilidades de aplicações porque vislumbram na tecnologia aplicação em áreas que muitas vezes não foram as nossas áreas primárias de pensamento e de utilização. E o que torna esse produto ainda mais especial é o nosso orgulho em dizer que ele está sendo criado com tecnologia tipicamente brasileira.